Fala galera, bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor. Te amo, Fogo. Pois é, o Fogão entra em campo às 21h30 para enfrentar o Vasco da Gama no Newton Santos lotado, segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, 1-1 em São Januário, o gol do Glorioso foi marcado por Arthur Cabral e agora o Fogão precisa vencer para enfrentar o Fluminense nas semifinais, já que outro rival carioca eliminou ontem o Bahia, vencendo por 2-0 no Maracanã. E claro, neste vídeo em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo. Pois é, galera, John Textor está no Brasil, conversou com o Carlos Eduardo, o CE lá do Fogão Net, e disse que a disputa na justiça com a Eagle está muito perto do fim. Segundo o acionista majoritário do Botafogo, as coisas aqui no Brasil estão voltando ao normal. Que bom que o Botafogo seja muito bem gerido e tenha sempre times competitivos para brigar por títulos e, claro, conquistar taças. Mas vamos falar a respeito do jogo de mais tarde. Hoje, foco total no segundo jogo das quartas de final da competição nacional de mata-mata. Ainda não sabemos se Vitinho poderá ir a campo, ele vai fazer testes nesta quinta-feira. Talvez fique no banco de reservas com o Matheus Ponte sendo titular. O uruguaio é muito jovem, já está no Botafogo há algum tempo, chegou em 2023, passou por situações difíceis naquela temporada em 2024. Foi importante nas campanhas dos títulos brasileiro e da Libertadores. Quando Damian Soares abandonou o barco, saiu do Botafogo, Matheus Ponte jogou contra o Palmeiras nas oitavas de final, 2-1 no Newton Santos, deu conta do recado, veio o clássico com o Flamengo, ele fez gol logo no início, depois participou da jogada do gol de desempate, o segundo do Fogão, e foi muito bem na goleada por 4-1, quando o Botafogo poderia ter feito 5, 6, 7, 8-1 no Flamengo, não seria exagero. E depois, no jogo da volta, o Matheus Ponte foi bem também contra o Palmeiras no Allianz. Empate em 2-2 e o Fogão foi para as quartas de final da competição internacional, da Libertadores no caso, e culminou, claro, com o título. Então, se o Matheus Ponte jogar hoje, que dê conta do recado novamente. O técnico David Ancelotti ainda tem dúvidas na equipe, na ponta direita, por exemplo, Santiago Rodrigues foi muito bem na goleada por 4-1 sobre o Red Bull Bragantino, tem o Jefinho, tem o Arthur, vamos entender mais tarde apenas quem vai entrar em campo com a camisa do Fogão, que poderá ter Neto no gol, na lateral direita Matheus Ponte ou Vitinho, acredito no uruguaio, como titular, Caio Pantaleão e Alexander Barbosa no miolo de zaga, com Alex Telles na lateral esquerda. No meio-campo, provavelmente, Danilo, Marlon Freitas, Savarino um pouco mais adiantado, o venezuelano entrou em campo anteontem pela seleção, jogou por volta de 20 minutos, não muito mais que isso, então apto para jogar hoje contra o Vasco da Gama. Aí na direita uma dúvida, Santiago, Arthur, Jefinho, Arthur Cabral como centroavante, pelo lado esquerdo deveremos ter o Montoro. Galera, contra o Vasco em São Januário, o Botafogo mudou a estratégia e começou muito bem. O técnico David Ancelotti montou um 4-4-2, utilizando uma dupla de centroavantes, Cris Ramos e Arthur Cabral. E o Botafogo deveria explorar os lados, cruzamentos. Eu falava aqui no vídeo de análise pré-jogo que o Fogão poderia, de fato, fazer esse tipo de jogada, porque o Vasco tem problemas. E no jogo anterior contra o Corinthians, pelo Brasileirão também em São Januário, o time treinado por Diniz teve falhas nesse tipo de jogada e o Corinthians conseguiu fazer gols. O Botafogo começou atacando então pelos lados, teve uma bola atravessada e um cruzamento do Telles para o Arthur Cabral, que cabeceou para fora logo no início. Pouco depois, 7, 8 minutos do primeiro tempo, novo cruzamento após boa jogada do Telles também, e o Arthur Cabral fez o gol. 1-0 Botafogo, o time era soberano na partida, mas numa falha muito boba. Primeiro na falha de marcação, com o Barbosa tendo que fazer cobertura pertinho da linha lateral, marcando o Felipe Coutinho, isso não tem cabimento. E aí uma falta, cruzamento
falha geral da defesa e o Botafogo tomou empate. A partir dali, o time do Diniz entendeu o jogo e o time do Botafogo, treinado pelo Ancelotinho, não entendeu tão bem assim. O Vasco, com o Barros e o Jair no meio-campo, conseguiu segurar bem o ímpeto do Botafogo por dentro, conseguiu controlar ações. Tinha o Ryan, por um lado, podendo explorar velocidade, e do outro lado o Vasco aglomerava, com o Piton subindo, o Nuno encostando, o Felipe Coutinho também. Então, conseguia ludibriar a marcação do Botafogo, trazendo a bola para dentro, gerando vantagem posicional, eventualmente vantagem numérica. O Botafogo não se encontrava, tinha menos gente no meio-campo, a dupla de centroavante não era acionada, o Botafogo não conseguia contra-atacar. Eu pensei que o Ancelotti poderia mudar no intervalo, não aconteceu, e o Botafogo volta à partida com a entrada do Savarino por volta dos 10, 15 minutos da segunda etapa. Ele já entraria, o Cris Ramos sofreu uma queda após um choque com o goleiro Léo Jardim, até ficou de fora do jogo com o Bragantino por conta do protocolo de concussão, e aí o Botafogo tinha 3 homens no meio-campo, 2 volantes, Savarino mais adiantado, e começou a botar a bola no chão, o Botafogo melhorou. Poderia ter melhorado ainda mais, só que aquilo que eu pensava durante a partida foi confirmado pelo próprio treinador do Fogão na coletiva pós-jogo. Ele demorou para fazer as outras trocas porque identificou que o Botafogo com o Savarino já tinha evoluído. Mas dava para evoluir mais, David Ancelotti. E o Vasco percebeu que o Botafogo melhorou, começou a mudar também. O que o Ancelotti fez? Encheu de volante, segurou o empate, o Vasco não foi mais para cima, não teve grandes chances, o Botafogo também não. Ficou um jogo amarrado e tudo será decidido hoje. O Vasco da Gama não vai ter o Jair, que fez um grande jogo em São Januário. Infelizmente, para o atleta Cruz Maltino, vai ficar muito tempo fora por conta de uma lesão grave no joelho. Desejo uma boa recuperação ao Jair. Mas o Tietê retorna, então o Vasco pode ter o Barros, que foi muito bem na marcação, um jovem, com o Tietê e o Coutinho no meio campo. E aí mais adiantados, o Ryan pela direita com o Verratti e pelo lado esquerdo o Nuno. O Botafogo pode explorar sim os lados do campo, mas hoje tendo mais gente também para povoar por dentro do meio campo, já que não vamos entrar provavelmente com 2 centroavantes, Arthur Cabral e Cris Ramos. Isso pode acontecer, não vamos aqui agora falar que o Botafogo nunca mais pode jogar no 4-4-2, mas cada jogo tem uma história. Naquela partida de São Januário, a partir de determinado momento, não fazia mais sentido ter 2 centroavantes. Hoje o Botafogo pode iniciar com um, eventualmente, em caso de necessidade, espero que nem tenhamos essa necessidade hoje, o técnico pode colocar Arthur Cabral com o Cris Ramos, mas é o Botafogo que pode explorar novamente sim os lados do campo, as costas dos laterais cruzmaltinos, tanto do Paulo Henrique, que retorna, quanto do Lucas Piton. Preferencialmente, o Botafogo pode explorar as costas do Lucas Piton, que tem mais dificuldades defensivas que o Paulo Henrique. O lado direito do Vasco tem jogadores de ímpeto, tem jogadores que são fisicamente preparados, como o Paulo Henrique na lateral, e o Ryan, que é muito jovem e faz a ponta. Pelo lado esquerdo, o Vasco tem o Piton com o Nuno, que tem qualidade técnica, conseguem desenvolver bem jogadas no campo ofensivo, mas sim, na recomposição apresentam dificuldades. Então pode ser interessante para o Botafogo forçar mais o jogo pelo lado direito do ataque, cruzamento, aí se chegar também pelo lado esquerdo, tem que fazer essa bola chegar à área, porque o Vasco tem dificuldades na bola cruzada. Atenção, Botafogo, cruzamento pelos 2 lados, mas se puder, forçando mais pelo lado direito do nosso ataque, lado esquerdo da defesa do Vasco da Gama, e buscando também as finalizações na entrada da área. Galera, o Botafogo precisa ter cuidado, então, com as arrancadas do Ryan, as subidas do Paulo Henrique e essa aglomeração com o Nuno, Felipe Coutinho, Piton, porque eles têm qualidade, vão querer puxar para dentro também, buscando finalizações na entrada da área. O Coutinho é um especialista no quesito, e os cruzamentos, claro, para o Verratti, que é forte no jogo aéreo. Um jogo que tem tudo para ser muito bom no Newton Santos. O estádio estará abarrotado. Se puder, chegue cedo. Sabemos como é o Rio de Janeiro. Hoje é quinta-feira, o trânsito é complicado, mas a partida começa às 21h30. Todos os ingressos já foram comercializados. Teremos Ruas de Fogo, com a recepção ao ônibus do Botafogo. Um abraço para a galera do Sinaliza Fogo também, do Resgate Glorioso.
teremos o movimento Ninguém Ama Como a Gente, com as organizadas e o povão fazendo aquela festa linda dentro do estádio. Então, se puder, chegue cedo e entre cedo no Newton Santos para que façamos uma recepção maravilhosa ao nosso time, apoiando do início ao final, galera. A minha ideia é chegar bem cedo, trocar aquela ideia com a galera também. Vamos para cima, pensando única e exclusivamente no jogo contra o Vasco da Gama. Beleza? Às 15h30, hein? O retorno das lives no canal Fabiano Bandeira, com uma live especial pré-jogo. Hoje, 15h30 aqui no canal, live especial pré-jogo. Esteja presente. Deixe o seu like neste vídeo, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Sendo inscrito, traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Seguinte, ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives que estão voltando aqui no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!